Pronto. Está gravando? Já começou a gravar. Então vamos lá. Introdução. Tá gravando. Introdução, produção, consumo, distribuição, troca, circulação. Bem, a produção em geral. Tópico 1. O objeto, nesse caso, é, primeiramente, a produção material. Indivíduos produzindo em sociedade, por isso, o ponto de partida é, naturalmente, a produção dos indivíduos socialmente determinada. O caçador e o pescador, singulares e isolados, pelos quais começa o Smith e Ricardo, pertencem às ilusões desprovidas de fantasia das Robsonadas do século XVIII. Ilusões que, de forma alguma, expressam, como imaginam os historiadores da cultura, simplesmente uma reação ao excesso de refinamento e um retorno a uma vida natural mal entendida. Da mesma forma, da mesma maneira que o contrato social de Rousseau, que pelo contrato põe em relação e conexão sujeitos por natureza independentes, não está fundado em tal naturalismo. Essa é a aparência, apenas a aparência estética das pequenas e grandes Robinsonadas. Trata-se, ao contrário, da antecipação da sociedade burguesa. 3, né? Então, antes teve o 2, que eu não vi, que eu pulei, ninguém falou nada também. É das Robinsonadas. Adam Schmidt, tal coisa, David Ricardo, Murray, nada demais. E depois, na 3 aqui, é o George William Friedrich Hegel, Hegel, Grundrisse, Der Philosophie, também não tem grandes coisas, só a referência bibliográfica. Então, vamos lá. Que se preparou desde o século XVI e que no século XVIII deu largos passos para a sua maturidade. Nessa sociedade da livre concorrência, o indivíduo aparece desprendido dos laços naturais, etc., que, em épocas históricas anteriores, o faziam um acessório de um conglomerado humano determinado e limitado. Aos profetas do século XVIII, sobre cujos ombros Smith e Ricardo ainda se apoiam inteiramente, tal indivíduo do século XVIII, produto, por um lado, da dissolução das formas feudais da sociedade e, por outro, das novas forças produtivas desenvolvidas desde o século XVI, aparece Sérgio, como... Sérgio, alguém está com o microfone aberto aí, está vazando uma música aí. Sou eu mesmo. Eu vou apagar a música, tirar a música. É um jazz maravilhoso, mas vocês não querem. Já viu? O cara não gosta de jazz, cara? Tá bom. Agora melhorou? Agora melhorou. Então tá. Onde é que nós estávamos mesmo? Final da página 39. 39? Os profetas do século XVIII, penúltima linha. Tá. Aos profetas do século XVIII, sobre cujos ombros Smith e Ricardo ainda se apoiam inteiramente, tal indivíduo do século XVIII, produto por um lado, da dissolução das formas feudais da sociedade e, por outro, das novas forças produtivas desenvolvidas desde o século XVI, aparece como um ideal cuja existência estaria no passado. Não como um resultado histórico, mas como ponto de partida da história. Visto que o indivíduo natural, conforme sua representação da natureza humana, não se origina na história, mas é posto pela natureza,
Até o momento, essa tem sido uma ilusão comum a toda a nova época. Stewart, que em muitos aspectos contrasta com o século XVIII, e como aristocrata mantém-se mais no terreno histórico, evitou essa ingenuidade. Quanto mais fundo voltamos na história, mais o indivíduo, e por isso também o indivíduo que produz, aparece como dependente, como membro de um todo maior, de início e de maneira totalmente natural, na família e na família ampliada, em tribo. Mais tarde, nas diversas formas de comunidade resultantes do conflito e da fusão das tribos, somente no século XVIII, com a sociedade burguesa, as diversas formas de conexão social confrontam o indivíduo como simples meio para seus fins privados, como necessidade exterior. Mas a época que produz esse ponto de vista, o ponto de vista do indivíduo isolado, é justamente a época das relações sociais, universais desde esse ponto de vista, mais desenvolvidas até o presente. O ser humano é, no sentido mais literal, 4, vamos ver aqui o que é Aristóteles. Um animal político, né? Um ser social. Só que está em grego, porra. Tá. Não apenas um animal social, mas também um animal que somente pode isolar-se em sociedade. A produção do singular isolado fora da sociedade, um caso excepcional que, de certo, pode muito bem ocorrer a uma civilização já potencialmente dotada das capacidades da sociedade, por acaso perdido na selva, é tão absurdo quanto o desenvolvimento da linguagem sem indivíduos vivendo juntos e falando uns com os outros. Não é necessário estender-se sobre isso. Não seria preciso mencionar essa questão, que tinha sentido e razão de ser entre as pessoas do século XVIII, não fosse o disparate seriamente reintroduzido no centro da mais moderna economia por Bastiat, Carey, Proudhon, etc. Para Proudhon, entre outros, é naturalmente cômodo produzir uma explicação histórico-filosófica da origem de uma relação econômica cuja gênese histórica ignora, com a mitologia de que Adão ou Prometeu esbarrou na ideia pronta e acabada, que foi então introduzida, etc. 6. Também não tem grandes informações. Não há nada mais tediosamente árido do que as fantasias do locus communis, do lugar comum. Locus communis é lugar comum em latim. Por isso, quando se fala de produção, sempre se está falando de produção em um determinado estágio de desenvolvimento social, da produção de indivíduos sociais. Desse modo, poderia parecer que, para poder falar em produção em geral, deveríamos, seguir o processo histórico de desenvolvimento em suas distintas fases, seja declarar, por antecipação, que consideramos uma determinada época histórica, por exemplo, a moderna produção burguesa, que é, de fato, o nosso verdadeiro tema. No entanto, todas as... Sim? Não? No entanto, todas as épocas da produção têm certas características em comum, determinações em comum. A produção, em geral, é uma abstração, mas uma abstração razoável, na medida em que efetivamente destaca e fixa o elemento comum, poupando-nos, assim, da repetição. Entretanto, esse universal, ou comum isolado por comparação, ele próprio algo multiplamente articulado, cindindo em diferentes determinações. Algumas determinações pertencem a todas as épocas, outras são comuns apenas a algumas. Certas determinações serão concebíveis sem elas. Todavia,
Se as línguas mais desenvolvidas têm leis e determinações em comum com as menos desenvolvidas, a diferença desse universal e comum é precisamente o que constitui seu desenvolvimento. As determinações que valem para a produção em geral têm de ser corretamente isoladas de maneira que, além da unidade, decorrente do fato de que o sujeito, a humanidade e o objeto, a natureza, são os mesmos, não seja esquecida a diferença essencial. Em tal esquecimento repousa, por exemplo, toda a sabedoria dos economistas modernos, que demonstram a eternidade e a harmonia das relações sociais existentes. Por exemplo, nenhuma produção é possível sem um instrumento de mesmo nenhuma produção sem trabalho passado, ao lado, mesmo trabalho empresa lado. Está cortando tua voz, Sérgio. Sérgio, sua voz está cortando aí. Está cortando? Volta aí. Nenhuma produção seria concebível sem elas. Nenhuma produção é possível sem trabalho passado, acumulado, mesmo sendo este trabalho apenas a destreza acumulada e concentrada na mão do selvagem pelo exercício repetido. O capital, entre outras coisas, é também instrumento de produção, também trabalho passado, objetivado. Logo, o capital é uma relação natural, universal e eterna. Quer dizer, quando deixo de fora justamente o específico, o que faz do instrumento de produção, do trabalho acumulado, capital. Por essa razão, toda a história das relações de produção aparece em Carey, por exemplo, como uma maliciosa falsificação provocada pelos governos. Se não há produção em geral, também não há igualmente produção universal. A produção é sempre um ramo particular da produção. Por exemplo, agricultura, pecuária, manufatura, etc. Ou uma totalidade. Mas a economia política não é tecnologia. Desenvolver em outro lugar, mais tarde, a relação das determinações universais da produção em um estágio social dado com as formas particulares de produção. Finalmente, a produção também não é somente produção particular. Ao contrário, é sempre um certo corpo social, um sujeito social em atividade e uma totalidade maior ou menor de ramos de produção. Do mesmo modo, a relação que a apresentação científica tem com o movimento real ainda não vem ao caso neste ponto. Produção em geral, ramos particulares de produção, totalidade de produção. É moda fazer preceder uma parte geral, justamente a que usa o título produção. Ver, por exemplo, Stuart Mill, na qual são tratadas as condições gerais de toda a produção. Essa parte geral consiste ou deve supostamente consistir, das condições sem as quais a produção não é possível. Isso significa, de fato, nada mais do que indicar os essenciais de toda a produção. Mas se reduz, de fato, como veremos, a algumas determinações muito simples, convertidas em banais tautologias. 2. Das condições que, em maior ou menor grau, fomentam a produção, como, por exemplo, o estado progressivo ou estagnante da sociedade de Adam Smith. Para conferir... Adam Smith, oi, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Não. Para conferir significado científico a isso, que Smith tinha seu valor como síntese, seriam necessárias investigações sobre os períodos dos graus de produtividade no desenvolvimento dos povos singulares. Uma investigação que ultrapassa os limites próprios do tema, mas que, na medida em que faz parte dele, deve ser inserida no desenvolvimento da concorrência, acumulação, etc. Na versão geral, a resposta resume-se à proposição geral de que um povo industrial alcança o auge de sua produção justamente no momento em que está em
seu auge histórico. De fato, um povo está em seu auge industrial na medida em que, para ele, o essencial não é somente o ganho, mas o ganhar. Nesse caso, os Yankees são superiores aos ingleses. Ou então, não tem nada de importante. Ou então, na medida em que, por exemplo, certas predisposições raciais, certos climas, certas condições naturais, como proximidade do litoral, fecundidade do solo, etc., são mais favoráveis à produção do que outras, o que acaba na tautologia de que a riqueza é criada com maior facilidade à medida que seus elementos objetivos e subjetivos estão disponíveis em maior grau. Para os economistas, entretanto, não é só isso que efetivamente importa nessa parte geral. Mais do que isso, a produção deve ser representada, veja, por exemplo, 1000, a diferença da distribuição, etc., como enquadrada em leis naturais eternas, independentes da história, oportunidade em que as relações burguesas são furtivamente contrabandeadas como irrevogáveis leis naturais da sociedade em abstrato. Esse é o objetivo mais ou menos consciente de todo o procedimento. Estão me ouvindo? Sim, Claro. sim, sim. Na distribuição em troca, a humanidade deve ter se permitido, de fato, toda espécie de arbítrio. Cadê o som dele? Espera aí. Ah. Na distribuição em troca, a humanidade deve ter se permitido, de fato, toda espécie de arbítrio, abstraindo completamente dessa grosseira distinção entre produção e distribuição e da sua relação efetiva. Deve ser, desde logo, evidente, e por mais que possa ser diversa, a distribuição em diferentes graus de sociedade deve ser possível também, nesse caso, assim como foi para a produção, destacar as determinações em comum e, da mesma forma, confundir ou extinguir todas as diferenças históricas em leis humanas gerais. Por exemplo, os escravos, o servo e os trabalhadores assalariados, todos recebem uma certa quantidade de alimentos que os permitem existir como escravos, servos e trabalhadores assalariados. O conquistador do tributo, ou o funcionário que vive do imposto, ou o proprietário fundiário que vive da renda, ou o monge que vive da esmola, ou o levita que vive do dízimo, todos recebem uma cota de produção social determinada por leis diferentes das que determina a cota dos escravos, etc. Os dois pontos fundamentais que os economistas colocam sob essa rubrica são: 1. Propriedade. 2. Sua proteção pela justiça, polícia, etc. Ao que se deve responder muito brevemente. Só uma ponderação. Esse conceito de distribuição dele, que ele pontua aqui, né? Que as pessoas, em geral, confundem, acham que a distribuição é a distribuição na sociedade de tudo que é produzido, né? Não é disso que ele fala, né? A distribuição que ele se refere é como que os indivíduos se distribuem em relação à propriedade dos meios de produção, né? Ele elabora melhor isso na introdução à crítica da economia política, num capítulo que tem exatamente esse título, Produção, Consumo, Distribuição e Troca. É só para reforçar isso. Essa distribuição que ele se refere é uma distribuição relacionada a como os indivíduos estão distribuídos com relação à propriedade dos meios de produção. E aí ele vai concluir que todos esses 4 componentes, produção, consumo, distribuição e troca, são a mesma parte de uma totalidade. Né? Eles, em última análise, eles são o conceito de produção de uma maneira geral. Só para fazer uma observação. Tá?
Toda produção é a apropriação da natureza pelo indivíduo no interior e mediada por uma determinada forma de sociedade. Nesse sentido, é uma tautologia afirmar que propriedade, apropriação, é uma condição da produção. É risível, entretanto, dar um salto daí para uma forma determinada de propriedade, por exemplo, para a propriedade privada. Porque, além disso, presumida da mesma maneira uma forma antitética, a não propriedade, como condição. A história mostra, pelo contrário, a propriedade comunal, por exemplo, entre os hindus, os eslavos, os antigos celtas, etc., como a forma original, uma forma que cumpre por um longo período um papel significativo sobre a figura de propriedade comunal. Fora de questão, aqui, indagar se a riqueza se desenvolveria melhor sobre essa ou aquela forma de propriedade. Mas dizer que a produção e, por conseguinte, a sociedade são impossíveis onde não existe qualquer forma de propriedade é uma tautologia. Uma apropriação que não se apropria de nada é uma contradição em sujeito, né? Em si mesmo. Em si. Todo mundo sabe o que é tautologia, né? Sim. Não, falando aqui tautologia, de repente o pessoal não sabe o que é tautologia, fica sem entender. 2. Salvaguardar o adquirido, etc. Quando tais trivialidades são reduzidas ao seu efetivo conteúdo, expressam mais do que sabem seus pregadores. A saber, que toda forma de produção forja suas próprias relações jurídicas, forma de governo, etc. A incipiência e o desenvolvimento consistente, casualmente, o que é organicamente conectado, em reduzir a uma mera conexão da reflexão. Os economistas burgueses têm em mente apenas que se produz melhor com a polícia moderna do que, por exemplo, com o direito do mais forte. Só esquecem que o direito do mais forte também é um direito e que o direito do mais forte subsiste sob outra forma em seu estado de direito. Quando as condições sociais correspondem a determinados estágios de produção, começam a se formar, ou quando desaparecem, ocorrem naturalmente perturbações na produção, muito embora com grau e efeito distintos. Para resumir, para todos os estágios da produção há determinações comuns que são fixadas pelo pensamento como determinações universais. Mas as assim chamadas condições universais de toda a produção nada mais são do que esses momentos abstratos, com os quais nenhum estágio histórico efetivo da produção pode ser compreendido. A relação geral entre produção, distribuição, troca e consumo. Quem quer ir? Prosseguir. Opa! Posso eu ir? Posso? Vai. Então tá. Bom, 2. A relação entre produção, distribuição, troca e consumo. Antes de entrar em uma análise ulterior da produção, é necessário considerar as distintas rubricas que os economistas colocam ao seu lado. A representação superficial claramente perceptível. Na produção, os membros da sociedade apropriam, elaboram, configuram os produtos da natureza às necessidades humanas. A distribuição determina a proporção em que o indivíduo singular participa desses produtos. A troca o provê dos produtos particulares nos quais deseja converter a cota que lhe coube pela distribuição. No consumo, finalmente, os produtos devêm objetos do desfrute da apropriação individual. A produção cria
os objetos correspondentes às necessidades. A distribuição os reparte segundo leis sociais. A troca reparte outra vez o já repartido, segundo a necessidade singular. Finalmente, no consumo, o produto sai desse movimento social, devém diretamente o objeto e serviçal da necessidade singular e a satisfaz no desfrute. A produção aparece assim como ponto de partida, o consumo como ponto final, a distribuição e a troca como meio termo, o qual, por sua vez, é ele próprio dúplice, uma vez que a distribuição é o momento determinado pela sociedade e a troca o momento determinado pelos indivíduos. Na produção, a pessoa se objetiva, na pessoa, a coisa se subjetiva, na pessoa, a coisa subjetiva. Na distribuição, a sociedade assume a mediação entre produção e consumo, sob a forma de determinações dominantes. Na troca, a produção e o consumo são mediados pela determinabilidade contingente do indivíduo. A distribuição determina a proporção, o quantum, dos produtos que cabe aos indivíduos. A troca determina os produtos nos quais o indivíduo reclama para si a cota que lhe atribui a distribuição. Produção, distribuição, troca e consumo constituem, assim, o autêntico silogismo. A produção é a universalidade, a distribuição e a troca a particularidade, e o consumo a singularidade, na qual o todo se unifica. Esta é certamente uma conexão, mas uma conexão superficial. Na verdade, quando ele está colocando isso aqui, ele está dizendo que não é exatamente assim. Ele vai tentar mostrar depois que tudo é uma articulação só, é uma coisa só. A produção é determinada por leis universais. Naturais universais. A distribuição pela causalidade social e pode, por isso, ter um efeito mais ou menos estimulante sobre a produção. A troca impõe-se entre ambos como movimento social formal e o ato conclusivo do consumo, concebido não apenas como fim, mas também como finalidade propriamente dita, situa-se propriamente fora da economia, exceto quando retroage sobre o ponto de partida e enceta de novo todo o processo. Os adversários economistas políticos, seja do interior, seja do exterior de seu âmbito, que os censuram pela bárbara cisão daquilo que é relacionado, estão no mesmo terreno deles ou mesmo em nível inferior ao deles. Não é mais corriqueiro do que a censura aos economistas políticos por conceberem a produção exclusivamente como um fim em si. A distribuição seria igualmente importante. Tal crítica está baseada precisamente na ideia econômica de que a distribuição reside ao lado da produção como esfera autônoma e independente, ou no fato de que os momentos não seriam concebidos em sua unidade. Como se a dissociação não fosse passada da realidade aos livro-texto, mas inversamente do livro-texto à realidade, e como se aqui se tratasse de um nivelamento dialético de conceitos e não da concepção das relações reais. Mas não tem nada aqui embaixo. A produção é também imediatamente consumo. Aí ele vai dizer, ele vai fazer a crítica a quem concebe essa fragmentação desses 4 elementos conceituais da produção. Aí ele vai dizer, a produção é também imediatamente consumo, duplo consumo, subjetivo e objetivo. O indivíduo que desenvolve suas capacidades ao produzir também a despende, consome-as no ato da produção, exatamente como a procriação natural é um consumo de forças vitais. Em segundo lugar, consumo dos meios de produção que são usados e desgastados, e em parte, como por exemplo na combustão, transformados novamente nos elementos gerais. Assim como o consumo da matéria-prima, que não permanece com sua forma e constituição naturais, sendo, ao contrário, consumida. Por isso,
o próprio ato de produção é, em todos os seus momentos, também um ato de consumo. Mas isso concedem os economistas, chamam de consumo produtivo, a produção enquanto imediatamente idêntica ao consumo, e o consumo enquanto imediatamente coincidente com a produção. Essa identidade de produção e consumo vem a ser a mesma coisa que a proposição de Spinoza. Aí ele diz, determinatio est negatio, né? Ou seja, aqui diz, para a interpretação dessa proposição hegeliana adotada por Marx, né, a determinação é a negação de Hegel, tal, enfim, aí dá a referência, capítulo 1, tal, tá? Ou seja, a determinação, na verdade, é a negação. Mas essa determinação do consumo produtivo é formulada justamente para distinguir o consumo idêntico à produção do consumo propriamente dito, que é concebido antes como antítese destruidora da produção. Consideremos, portanto, o consumo produtivo, o consumo propriamente dito. O consumo também é imediatamente produção. Do mesmo modo que na natureza, o consumo dos elementos das substâncias químicas é a produção da planta. Por exemplo, na nutrição, que é uma forma de consumo, é claro que o ser humano produz seu próprio corpo, mas isso vale para todo tipo de consumo, que, de um modo ou de outro, produz o ser humano sob qualquer aspecto. Produção consumptiva. Porém, diz a economia, essa produção é idêntica ao consumo, é uma segunda produção, derivada da destruição do primeiro produto. Na primeira, coisificou-se o produtor. Na segunda, personifica-se a coisa por ele criada. Portanto, essa produção consumptiva, muito embora seja uma unidade imediata de produção e consumo, é essencialmente distinta da produção propriamente dita. A unidade imediata em que a produção coincide com o consumo e o consumo com a produção mantém a sua dualidade imediata. Logo, a produção é imediatamente consumo e o consumo é imediatamente produção. Cada um é imediatamente seu contrário, mas tem lugar simultaneamente um movimento mediador entre ambos. A produção medeia o consumo, cujo material cria consumo, sem o qual faltaria o objeto. Mas o consumo também medeia a produção, ao criar para os produtos o sujeito para o qual são produtos. Somente no consumo, o produto recebe o seu último acabamento, potencialmente. Uma estrada de ferro não trafegada, que, portanto, não é usada, consumida, é uma estrada de ferro apenas potencialmente. Não é uma estrada de ferro. Não é efetivamente. Sem produção, nenhum consumo, mas também sem consumo, nenhuma produção, pois, nesse caso, a produção seria inútil. O consumo produz a produção duplamente. Na medida em que, apenas no consumo, o produto devém efetivamente produto. Né? Uma roupa, por exemplo, somente devém roupa efetiva no ato de ser trajada. Uma casa que não é habitada não é, de fato, uma casa efetiva. Logo, o produto, à diferença do simples objeto natural, afirma-se como produto, devém produto somente no consumo. O consumo dá o golpe de misericórdia no produto quando dissolve, porque o produto é a produção não só como atividade coisificada, mas também como objeto para o sujeito ativo. 2. Na medida em que o consumo cria a necessidade de nova produção, é assim o fundamento ideal internamente impulsor da produção, que é o seu pressuposto. O consumo cria o estímulo da produção, cria também o objeto que funciona na produção como determinante de finalidade. Se é claro que a produção oferece exteriormente o objeto do consumo, é igualmente claro que o consumo põe, idealmente, o objeto da produção como imagem interior, como necessidade, como impulso, como finalidade. Cria os objetos da produção em uma forma ainda subjetiva.
sem necessidade nenhuma produção, mas o consumo reproduz a necessidade. Depois ele vai dizer que, na verdade, a produção cria não só o consumo, mas cria o consumidor, né? Cria a estética do consumidor, cria uma série de coisas, que é a subjetividade do consumidor. A isso corresponde, do lado da produção, que ela, fornece ao consumo o material, o objeto. O consumo sem objeto não é consumo. Portanto, sob esse aspecto, a produção cria, produz o consumo. 2. Mas não é somente o objeto que a produção cria para o consumo. Ela também dá ao consumo sua determinalidade, seu caráter, seu fim. Assim, como o consumo deu ao produto seu fim, como produto, a produção dá o fim do consumo. Primeiro, o objeto não é um objeto em geral, mas um objeto determinado, que deve ser consumido de um modo determinado, por sua vez mediado pela própria produção. Fome é fome, mas a fome que se sacia com carne cozida, comida com garfo e faca, é uma fome diversa da fome que devora carne crua com mão, unha e dente. Por essa razão, não é somente o objeto do consumo que é produzido pela produção, mas também o modo do consumo, está vendo? Não apenas o objetivo, mas também subjetivamente, que ele vai dizer que a produção, que o consumo, ele cria o consumidor, a estética do consumidor, e tudo que o capitalismo hoje, né, na propaganda, impõe como necessidade fundamental, o consumo. O Ari, deixa A eu produção... perguntar. Oi. Vocês fizeram a leitura toda do Capital. Sim. Você reconhece essas questões Não. onde você fizeram a leitura? Essa parte não está no Capital. Essa parte ela está na introdução da crítica da economia política, que é um livro anterior ao Capital. Mas no Capital ele não levou isso para o Capital, não. Não Entendeu? levou. Não sei por quê. Devia ter levado, mas não levou. Bom, vamos lá. Mas está na introdução da crítica da economia política. Está lá de uma forma mais sistematizada até. Aqui está como rascunhado mesmo. Lá ele dá uma organizada melhor no texto até. Ele não copiou e colou, né? Não. Ele pegou isso que ele escreveu e deu uma sistematização mais didática, digamos. Tá? A produção cria, portanto... Aí, Oi. Isso que o Althusser recomenda que se leia mais essa introdução do que o próprio livro 1. Na verdade, eu tentei falar sobre isso, mas não consegui. Aqui está escrito... na objetivação, achei interessante. Sim. Bom, é isso. Ele lá, eu acho que eu li lá, eu acho que ele dá uma sistematizada, porque isso aqui era um rascunho, né? Ele aproveitou isso aqui para poder sistematizar, tanto no Capital, como naquele livro que é anterior ao Capital, como no próprio Capital. Bom, o livro também ficaria enorme. Oi? O livro ficaria enorme. Ficaria enorme, mas ficaria melhor. A produção cria, eu acho, a produção cria, portanto, os consumidores, está vendo? Isso aqui, ela não cria só o consumo, ela cria a estética do consumidor, cria o desejo do consumidor. Claro. Né? Pô, fenomenal, viu? Não, isso é interessantíssimo. A produção não apenas fornece à necessidade um material, mas também uma necessidade ao material. O próprio consumo, quando sai de sua rudeza e imediaticidade originais, e a permanência dessa fase seria ela própria o resultado de uma produção aprisionada na natureza, na rudeza natural, é mediado enquanto impulso pelo objeto. A necessidade que o consumo sente do objeto é criada pela própria percepção do objeto. O objeto de arte, como qualquer outro produto, cria um público capaz de apreciar a arte e de sentir prazer com a beleza. A produção, por conseguinte, produz não somente um objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto. Ou seja, ela cria um desejo nas pessoas, né? Um desejo para que elas queiram consumir mais. Cria o material
para o consumo. 1. 2. Determina o modo do consumo. Tá aí. 3. Gera como necessidade no consumidor os produtos por era própria postas primeiramente como objetos. Produz, assim, o objeto do consumo, o modo do consumo e o impulso do consumo, né? Ou seja, o impulso do consumidor. Da Eu queria mesma fazer forma, aí. Pode ser? só para concluir essa última linhazinha, da mesma forma, o consumo produz à disposição do consumidor, na medida em que o solicita como necessidade que determina a finalidade. Isso aí é que está a genialidade do Marx, no meu entendimento. Porque ele faz essa colocação antes de existir a propaganda. Isso, exato. Propaganda vai existir o designer industrial que tem hoje. O designer. Hã? O designer de hoje. Eu estou falando, o designer de hoje, industrial, é incrível. Então, não, é isso, eu concordo com a Lidenor, é impressionante, ele já percebeu isso naquela época. Eu estou embabacado aqui nesse troço. Ele é contemporâneo Freud, né? Então. Porque o sobrinho do Freud é que leva para os Estados Unidos o conceito de propaganda, que, aliás, está muito bem colocado naquela série Mad Men. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Eu vi. Uma série que tem, acho que na Netflix, e aí mostra como é que as mulheres começaram a fumar nos Estados Unidos. Todas essas questões. Agora, o Marx já está fazendo... Parece que ele leu o Marx, mas ele não podia ter lido o Grunge. O Grunge só foi publicado na década de 30. Olha, é impressionante. É impressionante. Não, essa sacada dele é incrível mesmo. Marx olha elementos da subjetividade, da sociabilidade burguesa que se colocavam ali. O pessoal cisma que o Marx não olha a subjetividade. Como eu sou uma estudiosa da subjetividade, eu não entendo por quê. Para mim, é um elemento da ideologia e de uma construção de uma subjetividade que se dá ali. Mas, enfim. Claro. Mas está aqui nesse texto que ele olha para a subjetividade, sim. Quando ele diz que o produto, ele cria não só o consumo, mas cria o consumidor. Cria a estética do consumidor. Quando ele fala que saciar a fome com as mãos de carne crua é diferente de você comer com garfo e faca, guardanapo de linho, prato, etc. Isso é uma estética de alimentação. Claro. Ele está dizendo pensando no americanismo fordismo. Lá na frente, o Gramsci vai falar de americanismo fordismo, desse ethos de trabalhador necessário. É muito interessante isso. Mas aquele texto do Gramsci é problemático, viu? Ele escorrega ali umas coisas. Mas eu acho interessante pensar que existe um tipo de trabalhador ali, embora ele flerta com o tipo ideal. Mas eu acho interessante. Bom, podemos seguir, não? Pode. Então, as identidades entre consumo e produção aparecem, portanto, sob 3 aspectos. Né? Vamos lá ver. 1. Identidade imediata. Ou seja, a produção é consumo. Isso é do caralho, né? Que diz que a produção é consumo, mas ao mesmo tempo não é. Consumo é produção, mas ao mesmo tempo não é. É uma dialética gigantesca aí. A produção é consumo. O consumo é produção. Produção consumptiva. Consumo produtivo. Os economistas chamam ambos de consumo produtivo, mas fazem ainda uma distinção. A primeira figura como reprodução, o segundo como consumo produtivo. Todas as investigações sobre a primeira são sobre trabalho produtivo ou improdutivo. Sobre o segundo, são investigações sobre consumo produtivo ou não produtivo. 2. O fato de que cada qual aparece como meio do outro, é mediado pelo outro, o que é expresso como sua dependência recíproca. Um movimento em que são referidos um ao outro e aparecem como mutuamente indispensáveis, mas ainda mantêm-se exteriores entre si. A produção cria o material para o consumo, como objeto externo. O consumo cria a necessidade como objeto interno, como finalidade para a produção. Sem produção, nenhum consumo. Sem consumo, nenhuma produção. Na economia, figura em muitas formas. 3. Não só
a produção é imediatamente consumo e o consumo imediatamente produção, nem tampouco a produção é apenas meio para o consumo e o consumo finalidade para a produção. Isto é, cada qual fornece ao outro o seu objeto. A produção, o objeto externo do consumo, o consumo, o objeto representado da produção. Cada um deles não é imediatamente o outro, nem tampouco apenas uma ideia, mas cada qual cria o outro à medida que se realiza. Essa sacação dele é impressionante, né? Porque produção não é consumo, mas ao mesmo tempo produção é consumo, né? É isso que está dizendo. O consumo só determina o ato da produção na medida em que realiza o produto como produto, o dissolve, consome na sua forma de coisa autônoma. Na medida em que eleva à destreza, pela necessidade de repetição, a disposição desenvolvida no primeiro ato da produção. O consumo, portanto, não é apenas um ato conclusivo pelo qual o produto devém produto, mas também o ato mediante o qual o produtor devém produtor. Né? Na medida que você realiza o consumo, você está realizando a produção. Então, parece que consumo é igual a produção, mas também, ao mesmo tempo, consumo não é igual a produção. Por outro lado, a produção produz consumo, ó, na medida que cria o modo determinado do consumo, e depois o estímulo ao consumo, a própria capacidade de consumo como necessidade. Essa última identidade, indicada sob o terceiro tópico, é muitas vezes ilustrada na economia, na relação entre oferta e demanda, entre objetos e necessidades, entre necessidades socialmente criadas e naturais. Com isso, nada mais simples para um hegeliano do que pôr a produção e o consumo como idênticas. Isso aconteceu não só com socialistas beletristas, 12. O socialista beletrista Marx se refere a autores como Karl Blum e Proudhon. Aí diz, vê Marx e Engels na ideologia alemã. Mas igualmente, bom, eu vou repetir, isso aconteceu não só com socialistas beletristas, mas igualmente com economistas prosaicos como Say. Aí tem 13 aqui, dá uma referência. Por exemplo, na forma segundo a qual, quando se considera um povo, sua produção é seu consumo. Ou também a humanidade em abstrato. Ele vai discutir isso aqui lá na frente, quando ele discute o método, né? Que ele fala que a população é uma abstração, ou a humanidade é uma abstração, se você não decompõe ela nas classes que compõem, no salário que recebe, na maneira que vive, na violência está submetida, enfim. Aí depois, quando ela volta na tua cabeça, ela volta como concreto pensado, mas a realidade é a mesma que está lá, que você está olhando, mas na tua cabeça ela é diferente, que ela é o elemento das partes constitutivas. Stort demonstrou o erro de Say, uma vez que um povo, por exemplo, não simplesmente consome seu produto, mas cria também meios de produção, capital fixo, etc. Considerar a sociedade como um único sujeito é, além disso, considerá-la falsamente especulativamente. Está vendo? É isso. A sociedade não é uma abstração. No caso de um sujeito, a produção e consumo aparecem como elementos de um ato. O importante aqui é apenas destacar que, se produção e consumo são considerados como atividades de um sujeito ou de muitos indivíduos, ambos aparecem, em todo caso, como momentos de um processo no qual a produção é o ponto de partida efetivo e, por isso, também o momento predominante. O próprio consumo, como carência vital, como necessidade, é um momento interno da atividade produtiva. Mas esta última é o ponto de partida da realização e, por essa razão, também seu momento predominante, o ato em que todo o processo transcorre novamente. O indivíduo produz um objeto e retorna a si ao consumi-lo, mas como indivíduo produtivo e que se autorreproduz. O consumo aparece, assim, como momento da produção. Na sociedade, no entanto, a relação do produtor com o produto, tão logo este seja acabado, é uma relação exterior, e o retorno do objeto ao sujeito depende de suas relações com outros indivíduos. Não se apodera dele imediatamente,
Tampouco a imediata apropriação do produto é a finalidade do produtor quando produz em sociedade. Entre o produtor e os produtos se interpõe a distribuição. Aqui é outra jogada dele, que determina por meio de leis sociais sua cota no mundo dos produtos, interpondo-se assim entre a produção e o consumo. Por que ele está dizendo isso? Porque a cota parte de cada cidadão na sociedade depende de como ele se distribui em relação aos meios de produção. Ou seja, se ele é um assalariado em relação aos meios de produção, ele tem uma cota do que é produzido na sociedade. Ele não pode comprar um carro, não pode comprar uísque, não sei o quê. Agora, se ele é um sujeito que é proprietário dos meios de produção, a distribuição é outra para ele. Agora, essa distribuição que ele recebe dos produtos está determinada pela distribuição das pessoas em relação aos meios de produção. Então, a distribuição se coloca, então, como esfera autônoma, ao lado de fora da produção, isso que ele vai criticar, que a distribuição é um componente intrínseco da produção. Da mesma maneira que o consumo é produção, ele vai fundamentar que a distribuição também é produção, porque sem essa distribuição, né, dos indivíduos em relação aos meios de produção, você não teria essa produção, e você, consequentemente, não teria esse consumo. Só para concluir, não teria esse consumo. Então, a distribuição, ele faz a crítica aqui, ela não é uma esfera autônoma ao lado da produção. A distribuição é um componente intrínseco da produção. Ele vai dizer, distribuição não é produção, uma distribuição é produção sim. É igual a relação entre produção e consumo, que um não é o outro, mas é o outro. A distribuição não é produção, mas a distribuição é produção. E a distribuição não é consumo, mas é consumo. Porque sem essa distribuição você não teria produção nem consumo. Enfim, é isso que ele vai sistematizar para criticar quem quer fazer a ruptura desses elementos conceituais que, em última análise, vão compor o conceito geral de produção. Alguém quer ler agora? Oi. Eu estou copiando na tela. Oi? Isso aí. Estão me escutando? Sim, mas Tá, isso aí vai lembrar. Está picotando a sua. Tá ruim sua fala, Sérgio. Tá ruim? Agora melhorou? Agora melhorou. Tá. Isso aí me lembra uma fala do Ponder. Ele conta. Está picotando outra vez, Sérgio. A gente não está te ouvindo bem. Então deixa para lá. Vamos embora. Não, ajeita aí. Ajeita aí para você falar, cara. Ajeita aí. Tem como. Hein? Fala. Estamos escutando? Tô. Não. Porra, quando ele estava preso, no interrogatório dele, um sargento lá perguntou para o capitão, perguntou para ele, por essa de dialética, o que é dialética? O sargento não estava entendendo. Isso é dialética, né? Sim. Mas o sargento não estava entendendo. Aí perguntou para o capitão, mas o que é, afinal de contas, o que é dialética? Aí o capitão falou assim, dialética é um negócio que diz que uma coisa é e ao mesmo tempo não é. Não é? É. Coisa é e ao mesmo tempo não é. É Não física deixa de ser quântica. verdade, né? Hein? É a Essa é física boa. quântica. É e não é. Não deixa de estar certo. É e não é. Deixa de estar certo. É e não é. A definição popular é essa. Né? Tá aparecendo. Então. Bom, gente, se alguém puder ler aí para mim, eu estou um pouco... Mas, o Ari, Oi, diga. essa discussão da distribuição, da produção, tem pessoal que critica a União Soviética, ela fez essa distinção, né? A distribuição fora da produção. Então, a União Soviética ficou muito preocupada com a distribuição e a produção continuou a mesma do capitalismo. Aí é uma crítica à União Soviética. Entendi. É? Aí ficaram preocupados com a distribuição, você abolir os meios de Como a produção, União a Soviética propriedade. fez? A produção
continua a mesma. O que houve foi a distribuição. A Não, mas distribuição essa distribuição que você está falando é outra. para educação, para saúde, melhorou. Mas essa distribuição que você está falando aí é outra, não é que o Marx está falando. Marx está falando da distribuição dos indivíduos em Não, relação aos é a meios de produção. mesma. É a distribuição da classe operária, por exemplo, que produz a mais-valia e o mais-valor na sociedade soviética tinha uma cota X, e não Sim. a discussão da produção. E a produção continuou a mesma coisa. Tem gente que faz crítica. Sim. Bom, Ari, vamos lá. Oi. rapidinho. Quando eu ouço você falando e leio aqui, eu não deixo de pensar sobre como essa relação com o consumo é uma relação que fetichiza, no que fragmenta nessa relação da produção, reprodução, consumo, ser todas as múltiplas determinações de um mesmo processo, como isso fetichiza o processo. Isso é um pensamento correto? Isso é um pensamento da economia burguesa, dessa separação, é isso? Isso. A economia burguesa procura separar isso, é o que Marx vai criticar. Inclusive, é engraçado que lá na introdução da crítica da economia política, ele começa a fazer a elaboração desses 4 componentes, e quem está desavisado vai concordando com o que ele está falando. Aí, de repente, ele para e diz, mas não é isso, não. Entendeu? Porque, na verdade, esses 4 componentes, aí ele começa a elaborar da maneira como ele está elaborando aqui. Esses 4 componentes são 4 componentes que se conjugam numa coisa só. Tanto é que ele usa uma expressão, um ser orgânico, ele usa uma expressão da biologia. É como se fosse um ser orgânico, entendeu? Esse ser orgânico tem os seus elementos constitutivos sem os quais ele não existe. Por exemplo, você não existe sem seu fígado, você não existe sem sua cabeça, você não existe sem seu coração, né? Então, ele usa no final, ele conclui o texto dizendo isso, fazendo uma crítica a quem interessa separar esses elementos conceituais, que, em última análise, vão conceituar o que é a própria produção, na lógica do capitalismo, né? E aí ele fecha dizendo que, no final, aí ele fecha com a troca, e, de final, ele diz esses 4 elementos fazem parte de um todo orgânico. Ponto. Por isso que ele dá uma sistematizada mais didática, que eu digo. Ele amplia aqui o que você disse lá no livro 1, da indissociabilidade de produção e reprodução. Não é no livro 1. Esse texto está na introdução da crítica da economia política. Estou te fazendo um elogio, Ari, escuta. Você lá no livro 1 disse que não havia indissociabilidade de produção e reprodução. Aqui se avança. Não há indissociabilidade de produção, reprodução, consumo, realização do capital. É um complexo orgânico único. É isso. Isso. Eu falo porque... Não, eu falo porque na introdução da crítica da economia política, o título é exatamente esse: produção, consumo, distribuição e troca. Mas é de uma forma mais didática, digamos. Enfim. Quem puder me seguir aí, eu agradeço. Quando eu comprar o livro, ou receber o livro, eu leio todos que vocês quiserem. Agora eu só vou ter no rolê, Ari. Eu não tenho livro para ler. Deixa eu ler aqui. Eu leio aqui. Posso começar? Sim. Quando se consideram os tratados correntes de economia, deve saltar à vista, em primeiro lugar, que neles tudo é posto duplamente. Por exemplo, na distribuição figuram renda da terra, salário, juros e lucro, enquanto na produção, terra, trabalho e capital figuram como agentes da produção. No caso do capital, é desde logo evidente que é posto duplamente. 1, como agente da produção, 2, como fonte de renda. Como determinadas formas de distribuição que são determinantes. Por essa razão, juros e lucro figuram também enquanto tais na produção, uma vez que são formas nas quais o capital aumenta, cresce, momentos, portanto, de sua própria produção. Juros e lucro
como formas de distribuição, subentende o capital como agente da produção. São modos de distribuição que têm, por pressuposto, o capital como agente da produção. São, igualmente, modos de reprodução do capital. Da mesma maneira, o salário é exatamente igual ao trabalho assalariado, considerado sob uma outra rubrica. A determinalidade que o trabalho possui aqui como agente da produção aparece como determinação da distribuição. É o que você falou sobre a questão da distribuição. Se o trabalho não fosse determinado como trabalho assalariado, o modo pelo qual participa dos produtos não apareceria como salário, como, por exemplo, na escravidão. Finalmente, para tratar logo da forma mais desenvolvida da distribuição, na qual a propriedade da terra participa dos produtos, a renda da terra supõe a grande propriedade fundiária, na verdade, a agricultura em larga escala, como agente de produção, e não a terra pura e simples, assim como o salário não supõe o trabalho puro e simples. Por essa razão, as relações e os modos de distribuição aparecem apenas como reverso dos agentes de produção. Um indivíduo que participa da produção na forma de trabalho assalariado participa na forma de salário nos produtos, nos resultados da produção. E a articulação da distribuição está totalmente determinada pela articulação da produção. A própria distribuição é um produto da produção, não só no que concerne ao seu objeto, já que somente os resultados da produção podem ser distribuídos, mas também no que concerne à forma, já que o modo determinado da participação na produção determina as formas particulares da distribuição. A forma de participação na distribuição. É absolutamente uma ilusão pôr a terra na produção, a renda da terra na distribuição, etc. Economistas como Ricardo... não fala nada, não. Em geral, censurados porque teriam em mente apenas a produção, em virtude disso, definiram exclusivamente a distribuição como objeto da economia, porque instintivamente conceberam as formas de distribuição como a expressão mais determinada na qual se fixam os agentes de produção em uma dada sociedade. Naturalmente, a distribuição aparece ao indivíduo singular como uma lei social que condiciona sua posição no interior da produção, na qual ele produz e que, portanto, precede a produção. Originalmente, o indivíduo não tem nenhum capital, nenhuma propriedade fundiária. Desde o nascimento, está destinado pela distribuição social ao trabalho assalariado. Mas esse próprio estar destinado é o resultado do fato de que o capital e propriedade fundiária existem como agentes de produção autônomos. Consideradas as sociedades como um todo, a distribuição parece agora, sob outra ótica, preceder e determinar a produção, como se fosse um fato pré-econômico. O povo conquistador divide a terra entre os conquistadores e impõe, assim, uma determinada distribuição e uma determinada forma de propriedade da propriedade fundiária. Determina, por conseguinte, a produção. Ou faz dos conquistadores escravos. Não, dos conquistados escravos. E, desse modo, faz o trabalho escravo o fundamento da produção. Ou um povo, pela revolução, retalha a grande propriedade territorial em parcelas, mediante essa nova distribuição, portanto, confere à produção um novo caráter. Ou a legislação perpetua a propriedade fundiária em certas famílias,
ou distribui o trabalho como privilégio hereditário, imobilizando-o assim em castas. Em todos esses casos, e são todos históricos, a distribuição não parece articulada e determinada pela produção, mas, pelo contrário, a produção parece articulada e determinada pela distribuição. Na concepção mais superficial, a distribuição aparece como distribuição dos produtos e, assim, como mais afastada da produção e quase autônoma em relação a ela. Mas antes de ser distribuição de produtos, a distribuição é 1. Distribuição dos instrumentos de produção. 2. Distribuição dos membros da sociedade nos diferentes tipos de produção e que constitui uma determinação ulterior da mesma relação. Subsunção dos indivíduos sob relações de produção determinadas. A distribuição dos produtos é manifestamente apenas resultado dessa distribuição, que está incluída no próprio processo de produção e determina a articulação da produção. Considerar a produção abstraindo dessa distribuição nela contida é manifestamente uma abstração vazia, enquanto, inversamente, a distribuição dos produtos é dada por si mesma com essa distribuição, que é originalmente um momento constitutivo da produção. Ricardo, para quem era importante compreender a produção moderna em sua articulação social determinada, e que é o economista da produção, por exemplo, por excelência, justamente por isso declara que não é a produção o verdadeiro tema da economia moderna, mas a distribuição. Daí se compreende, mais uma vez, a insipidez dos economistas, que expõem produção como verdade eterna, enquanto relegam a história à esfera da distribuição. Saber qual... É aqui que ele vai colocar a distribuição como um componente de produção, né? E do consumo, e, consequentemente, da troca. É nesse trecho aqui. Aí de quebra ele dá uma cacetada no Ricardo, né? Para fechar o parágrafo. Olha, são 5 para as 8, não sei se a gente segue. Eu acho que está quase acabando essa parte aí da... Espera aí. Porque aí depois vai entrar... aí depois vai entrar o 3, que é o método da economia política. Falta pouquinho. Não, ainda tem a troca, ainda tem a troca e finalmente, a circulação. Troca e circulação. Vamos até aí, troca e circulação. Então Pode vamos. ser? Pode. Tá, peraí, agora deixa eu ver onde é que eu parei aqui, que eu saí da... Saber qual a relação dessa distribuição no meio da página. Mas o problema é que eu estou lendo no... Tá. Quer que eu leia? Leia, por favor. Que eu tô Saber qual a relação dessa distribuição com a produção por ela própria determinada é uma questão que, evidentemente, faz parte da própria produção, né? Caso fosse dito, dado que a produção deve partir de uma certa distribuição dos instrumentos de produção, que, ao menos nesse sentido, a distribuição precede a produção e constitui seu pressuposto, deve-se responder que a produção tem, de fato, suas condições e seus pressupostos, que constituem momentos dela própria. De início, tais condições e pressupostos podem aparecer como naturais e espontâneos. Por meio do próprio processo de produção, eles são transformados de momentos naturais e espontâneos em históricos. Tá? E se para um período aparecem como pressuposto natural da produção, para outro são o seu resultado histórico. São continuamente modificados no interior da própria produção. O emprego da maquinaria, por exemplo, modificou tanto a distribuição dos instrumentos de produção quanto a dos produtos. A grande propriedade fundiária moderna é ela mesma
o resultado tanto do comércio moderno e da indústria moderna, quanto da aplicação dessa última na agricultura. Todas as questões levantadas acima se reduzem, em última instância, à questão de como operam as relações históricas gerais no interior da produção e qual a sua relação com o movimento histórico geral. A questão, evidentemente, faz parte da discussão e do desenvolvimento da própria produção. No entanto, na forma trivial em que foram afloradas acima, tais questões podem ser resolvidas de maneira igualmente rápida. Em toda conquista, há 3 possibilidades. O povo conquistador submete o conquistado ao seu próprio modo de produção, por exemplo, os ingleses, nesse século, na Irlanda e em parte na Índia, ou deixam o antigo modo de produção subsistir e se satisfaz com tributo, por exemplo, os turcos e os romanos. Ou tem lugar uma ação recíproca, a terceira, no qual emerge algo novo, uma síntese, em parte nas conquistas germânicas. Em todos os casos, o modo de produção, seja do povo conquistador, seja do conquistado, seja o que resulta da fusão de ambos, é determinante para a nova distribuição que surge. Apesar de aparecer como pressuposto para um novo período de produção, essa própria distribuição, por sua vez, é um produto da produção, e não apenas da própria produção histórica em geral, mas da produção histórica determinada. Os mongóis, por exemplo, com sua devastação na Rússia, procediam em conformidade com sua produção, o pastoreio, para o qual vastas extensões desabitadas de terra era uma condição fundamental. Os bárbaros germânicos, para os quais a produção tradicional era a agricultura realizada por servos e a vida isolada no campo, puderam tão mais facilmente submeter as províncias romanas a essas condições, porquanto ali a contestação da propriedade fundiária já havia modificado totalmente as antigas relações agrícolas. É uma ideia tradicional a de que, em certos períodos, viveu-se unicamente de pilhagem, mas para poder pilhar, deve existir algo a ser pilhado, logo, produção. E o próprio tipo de pilhagem é, por sua vez, determinado pelo tipo de produção. Uma nação de especuladores da Bolsa não pode ser saqueada da mesma maneira que uma nação de vaqueiros. No caso do escravo, o instrumento de trabalho é roubado diretamente. Entretanto, a produção do país para o qual o escravo foi roubado deve ser estruturada de modo a admitir o trabalho escravo, ou, como na América do Sul, etc., deve ser criado um modo de produção correspondente ao escravo. As leis podem perpetuar um instrumento de produção, a terra, por exemplo, em certas famílias. Essas leis só ganham significado econômico quando a grande propriedade fundiária está em harmonia com a produção social, como na Inglaterra, por exemplo. Na França, a pequena agricultura era praticada apesar da grande propriedade fundiária, daí porque esta última foi destruída pela Revolução. Mas, e a perpetuação do parcelamento, por exemplo, pelas leis, como fica? A despeito dessas leis, a propriedade se concentra novamente. A influência das leis na manutenção das relações de distribuição e daí seu efeito sobre a produção devem ser particularmente determinados. Aí depois ele vai fazer a discussão sobre a questão da troca e, consequentemente, da circulação. É isso. Encerramos. Gente, muito lindo, porque eu não consigo ler as notas de rodapé. Porque quando você lê na tela, você não tem acesso. Olha só, não, mas não teve, aqui no caso não teve. Janice, se você quiser, eu faço assim. Você lê, eu boto aqui na minha tela. Eu vou parar a gravação. Eu boto na minha tela citações, aí eu vejo as citações. Você de você. Viu, Janice? Acabou a gravação. Tá.